Eu já segui ele no Instagram muito antes de começar a fazer podcast. Um dos deputados com conteúdo de rede social que mais me chama a atenção. Representante do Partido Novo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Economista formado pela Fundação Getúlio Vargas. Mestre pela Barcelona School of Economics, eleito em 2022 com 90.688 votos, Léo Siqueira tem se destacado por pautas centradas na melhoria da educação básica, no combate a privilégios políticos e burocráticos e na promoção de empreendedorismo. Seja muito bem-vindo ao Cortadas do Firmino Podcast. É uma alegria te ter aqui. Faz horas que eu queria te conhecer, a gente estava, conversando já por rede social, a gente foi pro WhatsApp essa semana, e eu falei, Léo, topa um podcast? Ele falou, topa, e bom, muito obrigado, seja bem-vindo. Pô, eu que agradeço aí, obrigado aí pelo seu trabalho, primeiro, de resistir ao politicamente correto, né? E é um prazer estar aqui com você, conta comigo, eu gosto muito do seu trabalho também, como eu falei, eu gosto muito de pessoas autênticas e que expõem a opinião delas sem medo do cancelamento. E você obrigado. Faz isso, a gente sabe que não é fácil, ainda mais nesse mundo politicamente correto, você é autêntico. Muito obrigado. Bom, antes da gente começar, se eu botasse aqui uma régua entre direita e esquerda, onde você estaria? No meio da esquerda, da direita, onde você se coloca nessa régua? Primeiro, com certeza eu não tô na esquerda. Tô bem longe da esquerda. Daí onde eu tô ali na direita, ali é mais uma questão de como as pessoas vão me colocar. Mas a certeza é que eu não tô na esquerda, eu tô bem longe de lá. Mas sim, sou um cara liberal na economia, até pela minha formação. E liberal no costumes também, que as pessoas têm direito a escolher, a tomar as decisões das próprias vidas, né? Mas, sobretudo, até pela minha formação, o que eu falo eu defendo qualquer política pública, qualquer medida que a gente vai colocar na economia, como que eu falo, baseado em dado evidência, no que funciona e no que não funciona. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa coisa do economista de esquerda, pra mim, é muito... Eu tenho a impressão que a pessoa não aprendeu nada na faculdade. Eu tenho essa impressão, porque você vai inchar a máquina pública, e aqui eu vou colocar a esquerda como aquela ideia daquele grande pai. Daquele pai protetor das medidas coletivistas, aonde eu, enquanto Estado, sou responsável pela sua educação, pela sua saúde, por todos esses programas. E aqui, gente, eu não tô desconsiderando a pobreza e a miséria da população, que caso o governo não desse, não teria acesso à educação e saúde. Eu não tô considerando isso, assim. Eu só tô considerando o inchaço da máquina pública. Você acha que o economista de esquerda não aprendeu nada na faculdade? Na verdade, eu não diria isso, tá? Mas ele tem uma visão completamente diferente da minha. O que ele acredita? Ele acredita num Estado babá, num Estado pai, que o Estado sabe o que é melhor para sua vida e que o Estado é função do Estado prover tudo para sua vida e que você não tem condições de tomar as próprias decisões. E qual é o problema dessa visão, desse Estado? O problema é que é uma visão hipócrita, porque você tá fazendo o Estado interferir tudo na sua vida, mas mesmo quando você pergunta para esse cara, ele não quer que o Estado interfira na vida dele. Sim, nas decisões particulares. Exato. E é uma visão hipócrita do seguinte, de que eles falam assim, você vê muitos políticos de esquerda, até alguns economistas de esquerda, nossa, vamos defender isso aqui estatal, vamos defender aquilo ali estatal. Só que ele mesmo não utiliza isso na vida dele. Não utiliza. Então, por exemplo, você faz assim, olha, vamos transferir o metrô, por exemplo, estatal para iniciativa privada, uma parceria público-privada. Aí o cara de esquerda fala assim, não, nós não queremos, porque tem que manter estatal, porque iniciativa privada não serve para nada. Ou uma escola, vamos fazer agora escolas com parcerias público-privadas, ou seja, o Estado a iniciativa privada vai fazer essa escola, e não o Estado necessariamente. Aí ele fala, não, porque é ruim. Aí eu falo, legal, seu filho estuda onde? Exatamente. É a coisa que eu ia perguntar. Quando você olha situações do tipo, Lula caiu, bateu a cabeça... Exato. Pra onde ele vai? Ele não vai no SUS. E assim, e ele foi pro Sírio, né? Então assim, se o cara tá em Brasília e ele foi parar no Sírio, em São Paulo, estamos falando de estados diferentes, eu imagino que houve uma estrutura de deslocamento de avião particular ali, de Fábio, de qualquer coisa naquele sentido, para você sair de Brasília e você ir parar em São Paulo. Exato. Né? Então, assim, inclusive os exames de... Ele fez exames depois, não fez? Exato, ele deve fazer décadas que ele não põe o pé no hospital público, a não ser para dizer que o hospital público é bom para os outros, mas para ele usa o Sírio
sírio-libanês. E você concorda que até exame de rotina ele foi fazer? E Claro. não tem necessidade de você fazer exame de rotina num hospital daquele padrão, concorda? Pois é, Qualquer sim. hospital faz um exame. Você vai fazer hemograma? Ou, enfim. Sim, sim. Né, assim, qualquer hospital, qualquer laboratório, gente, você faz um exame de rotina. Então, é realmente, não conversa. Vai ver onde os filhos estudam. Assim, gente, vamos lá. Eu tô torcendo pela recuperação da Preta Gil, né? Aham. Mas assim, eu vou botar a família Gil aí, uns representantes da cultura. Eles levantam essa pauta, eles levantam essa bandeira. E ela tá fazendo tratamento nos Estados Unidos. Já gastou Antes alguns disso, milhões. tava aqui em São Paulo. Então, assim, e acho que tem que gastar mesmo, se tem que Claro. cuidar dela. Acho que o dinheiro dela tem que ser usado com ela. Gente, eu não tô questionando isso, tá? O que eu estou dizendo é uma grande hipocrisia, concorda? Exato, esse é o ponto. Então eu tô dizendo assim, você tá chamando todo mundo de hipócrita? Não, só essas pessoas. Porque Exatamente. essas pessoas são hipócritas. Porque eu defendo a iniciativa privada e eu utilizo a iniciativa privada. Se eu tiver a chance de escolher um hospital particular e um público, eu vou escolher sempre o particular. E, desculpa, qualquer pessoa vai fazer isso. A maior prova é isso. A Preta Gil, o Lula e qualquer outra pessoa. Por quê? Porque os hospitais particulares são melhores do que os hospitais públicos, né? Só que essas pessoas não. Essas pessoas que vivem do populismo, elas defendem o público para os outros. E aí o privado para elas. Então elas defendem transporte público para os outros, mas motorista particular para elas. Elas defendem escola pública para os outros, mas escola particular para elas. E quando a gente tá falando assim, cara, e se a gente tivesse uma política pública que a gente pudesse levar as pessoas mais pobres pro particular também? Aí vamos lá, qual seria a solução? Porque assim, a primeira ideia é, vamos privatizar o SUS, tá? Vamos botar essa ideia. E o primeiro argumento que vem é, mas aí você vai fazer uma licitação para uma empresa, ok? E aí uma empresa vai ganhar essa licitação. Essa empresa quer dinheiro. Então vai chegar o cara lá com uma doença muito grave, com um tratamento muito caro, aquela empresa vai falar não. Por exemplo, como responder a essa pessoa que está criticando essa privatização do SUS? A economia tem resposta para todas essas perguntas aí. Então, por exemplo, por que se você comprar algo na Amazon ou na Magazine Luiza na internet, por que você acha que é barato? Porque o empresário, o dono é bonzinho? Não. Mas é barato. Se assim, né? Acho que se você comparar com o cara que tem uma loja, um microempreendedor que tem loja, que não tem aquela estrutura, a do microempreendedor vai ser mais caro. Isso. E por que é barato? Não é porque ele é bonzinho. É pela competitividade. Ou seja, o empresário, o sonho de todo empresário, tá? De todo empreendedor é ser monopolista e cobrar o preço que ele quiser. Você não precisa assumir que ele é bonzinho para ele te oferecer um bom serviço barato. Ele te oferece um bom serviço e barato porque ele tem competição. Porque se ele não fizer isso, outro vai fazer. Então, quando você vai num restaurante... Então a sua ideia seria mais de uma empresa, então, é isso? Não, bom ponto. O que acontece? Num mercado competitivo, com muitas empresas, os empreendedores, os donos de empresa, eles vão te oferecer um produto bom e vai tentar cobrar não muito caro, porque se ele não fizer isso, o vizinho vai fazer. E aí ele vai perder pro vizinho. Então eu tenho um restaurante, se o meu restaurante é igual de todo mundo, e eu cobrar o triplo do outro, por que você vai vir no meu? Você vai no outro. Então você precisa, de várias empresas ganhando essa licitação. Isso em um mercado competitivo. Mas existem mercados em que você não tem várias empresas. Por exemplo, o SUS ou, por exemplo, o saneamento básico. Você não tem 15 empresas de saneamento. Aí o que acontece? Aí você tem o que a gente chama na economia de regulação. Então você tem um órgão regulador do governo. Vamos supor uma estrada, né? Então eu tenho uma estrada. As melhores estradas do Brasil são de São Paulo. São as melhores estradas do Brasil. Todas estão em São Paulo. Das 10 melhores, 8 devem estar em São Paulo. São todas estradas concedidas para iniciativa privada. Então, a Bandeirantes cobra o seu pedágio lá, mas é muito melhor do que qualquer BR no país. É a número 1, a Bandeirantes. Ali, o empresário podia fazer o que ele quisesse, né? Se você concedeu para iniciativa privada, como você só pode passar por lá, se ele quisesse botar o pedágio R$1.000, ele poderia colocar, né? Porque não tem outra alternativa tão simples. Que o governo faz nesse caso, põe um agente regulador e fala, opa, você não pode cobrar o que você quiser. Então, tem um contrato aqui e aí você vai ter que me dizer
qual vai ser o preço do pedágio nos próximos 10 anos, por exemplo. Entendi. E daí, então, tem um regulador que aí ele não pode aumentar do jeito que ele quiser. Mas e como se faz com a inflação, com o valor de mercado? Isso já tá tudo incluído no contrato, como se fosse um contrato de aluguel. Olha, meu preço é esse e eu vou ajustar a inflação nos próximos 10 anos. Entendi. Inclusive, um leilão, quando você faz, é assim. O que você chega assim e fala para iniciativa... eu tenho uma BR. Eu sou o governo Lula e tenho uma BR. Eu falo, olha, iniciativa privada, eu quero conceder isso para vocês. Então, eu vou fazer um leilão. E daí ele põe a leilão. E sabe quem ganha esse leilão? Quem bota o pedágio mais baixo. Então você tem uma empresa privada. Você fala, olha, eu queria essa estrada para mim. E para eu poder fazer a manutenção dela, eu sei aqui que vai vir tantos carros daqui nos próximos 10 anos, então eu vou cobrar R$5 o pedágio. Chega outro cara e fala assim, olha, eu também quero, mas eu não vou cobrar 5, eu vou cobrar 4. Chega o outro e fala, eu cobro 4, 3. E o outro fala, eu cobro 15. Ah, você tá fora. E o outro fala, eu cobro 2. Levou. É assim que faz uma concessão, um leilão e o menor pedágio ele ganha. Então, você tem mecanismos para isso. Agora, você estava falando do SUS, não necessariamente você precisa privatizar tudo. Eu posso te dar um exemplo, que já é feito nas creches de São Paulo e funciona muito. Você pode dar voucher para a pessoa, que é o seguinte. Imagina que tem uma escola aqui pública que vai no bairro de Moema, e daí tá cheia. O Estado pode fazer assim, olha, já que você está sem vaga, me fala qual que é a escola aí do lado particular que tem, quanto custa, que eu te pago. É assim. Ah, mas daí é ótimo pra criança, essa tá cheia. Hã? Mas daí é ótimo pra criança tá cheia, porque a particular vai ser melhor. Olha só então como você está dizendo, tá vendo? Você já tá falando, nossa, mas isso é ótimo. Exato. Só que a esquerda é contra o voucher. Tá, vamos lá, algumas perguntas, tá? Sim. Existe espaço no Congresso Nacional hoje para essa conversa? Porque se a gente for alguma coisa nesse sentido, você acha que, por exemplo, eu acho super legal essa conversa, eu concordo com você em absolutamente tudo que você falou. Atrocidade econômico aqui. Mas você acha que existe espaço? Existe, e inclusive já existe coisa em prática. Eu vou te colocar, que você nunca parou para pensar dessa forma, mas o FIES é exatamente isso. O FIES olha, eu não tenho vaga em todas as universidades públicas, logo você que não conseguir entrar na universidade pública, você vai para uma privada e eu vou te pagar isso daí. É um voucher. O FIES é um voucher. Em creche de São Paulo tinha um déficit absurdo de creche. Então, muitas crianças sem creche. Aí o Estado pensa, você é prefeito, você fala assim, então eu tenho duas soluções. Bom, 3 soluções. A primeira é continuar cheio. A segunda eu posso construir mais creches estatais. A terceira tá bom, eu não quero construir creche. Tá cheio de creche aí ociosa. Então, eu vou pagar para cada criança que tiver na creche particular de alguém, eu vou pagar pro cara. Então eu vou chegar pra creche particular, vem cá, você tem 15 crianças aí carentes? Eu vou pagar. Então, hoje em dia, creche é assim. A prefeitura não constrói mais tanta creche. Se você quiser, você abre uma creche sua. Se você tiver crianças lá carentes, o Estado vai te pagar por criança. É um voucher. Entendi. Então, existe espaço sim. Você acha que existe... Total. Para diálogo no Congresso também? Total, para você fazer voucher, inclusive parceria público-privada. O próprio governo, por exemplo, iluminação é isso. PPP de iluminação, parceria público-privada. É assim, eu sou a prefeitura, eu quero construir aqui, eu posso fazer uma empresa pública que ilumine a cidade, ou eu posso falar, vem cá, quem quer iluminar a cidade para mim? Eu vou te pagar o contrato. 90% da iluminação pública é parceria público-privada. Então existe. O problema é que toda vez que a esquerda vê que não são eles que propuseram isso, eles são contra. Eles são contra. E eles são maioria aqui também? Não, aqui em São Paulo não. Eles são minoria. Eles são minoria aqui. Sim, aqui o governo de centro e direita é a maioria. E deixa eu te falar, eu acho que esse é o único assunto que nós discordamos. E eu acho que é o assunto que me trouxe ao seu perfil. Tá bom. Né? Que é o show de Eduardo Paes em Copacabana, Exato. né? E aí entra naquela discussão, e aqui já digo ao meu público que majoritariamente sempre discorda de mim nesse assunto, mas o meu argumento, né? Eles discordam? Eles concordam comigo? Eles concordam com você. Eu não sabia. Porque pelo menos o pessoal que me segue assim, a ideia é, mas como que tá a segurança? Pô, seu público é inteligente, então parabéns, olha, eles pensam. Olha a segurança no Rio de Janeiro, olha a saúde no Rio de Janeiro e vocês fazendo show. Pra mim tem várias questões aqui, tá? Primeiro, eu acho que quando você traz esse tipo de incentivo, eu vou colocar na casa do incentivo, a gente tá falando de turismo, que é um setor importantíssimo da economia, né? Então, se você perguntar... E pra mim, gente, e aqui, né, o público de direito mais conservador se incomoda por ser
assim, pelo comportamento da Lady Gaga e da Madonna, Eu não tô nem podia ser qualquer artista. Pra mim poderia ser um show gospel, assim. Isso, qualquer artista. Se você tivesse algum não é nada evento, contra o Lady Gaga ou Madonna. Assim, por exemplo, se você tivesse um evento que lotasse a rede hoteleira do Rio de Copacabana, 95%, uma vez por mês, ia ser maravilhoso, do tipo, se você perguntar pro Uber, pro dono do hotel, pra cabeleireira do bairro, pro cara que tem um restaurante, pro ambulante da praia que vende o açaí, que vende o Biscoito Globo, que vende o mate do Rio de Janeiro, o cara vai ficar muito feliz. E não tem como dizer de uma forma que diretamente e indiretamente, né? Porque diretamente o dinheiro vai estar entrando, indiretamente você vai contratar outras pessoas ali, que aquilo não tem um impacto na vida daquela pessoa. Fora isso, eu acho que tem a questão social, né? De que uma pessoa de comunidade, uma pessoa pobre, nunca na vida teria dinheiro pra entrar num avião, ir pra Nova York, ir pra Flórida, ir pra Miami, Orlando, assistir um show de Lady Gaga, de Madonna. Então, assim, é a única coisa que eu discordo, olhando por olhando para o microempreendedor, olhando para o empresário, olhando para o que acontece em torno de Copacabana naquela semana, por isso, como que você injetaria aquela quantidade de dinheiro no bairro se não fosse por um incentivo através, vamos botar na casa do turismo, assim. Bom, primeiro, se isso fosse bom e te resolver esses problemas, por que o Rio de Janeiro não faz um show desse por mês? Não sei. Exato. Porque não entrega esses resultados que a gente tá dizendo. Você acha que não entrega esses resultados que o Eduardo Paes fala? Porque o Eduardo Paes tá construindo um negócio de cultura agora todo ano por uma questão lógica, se eu tenho uma loja, se eu sou um empresário, tenho uma franquia, uma loja tá me dando lucro, o que eu faço? Eu aumento pra 1.000 lojas. Se as 1.000 lojas estão me dando lucro, eu aumento pra 2.000 lojas. Se o show, então, tá dando lucro, do ponto de vista econômico, então eu faço show todo mês. Tudo bem, mas assim, tem como você falar que, por exemplo, que que aqueles empresários vão lucrar em setembro o que eles lucram na alta temporada ali no Réveillon? Claro que não, a cidade tá lotada, tem gente comprando mais, tem gente circulando mais. Então assim, por que ele não faz todo mês? Não sei, por que ele não faz todo mês, gente? Mas assim... Porque justamente é deficitário, mas vamos lá. Mas você entendeu o meu raciocínio? Aquela pessoa do bairro, ela tá muito feliz com aquilo. Sim, eu não tenho dúvida. O microempreendedor... Inclusive, todos os artistas que foram lá de graça no camarote, eles estão super felizes. Sim. Porque eles foram lá de graça com o dinheiro da população. Mas daí é o seguinte... Mas aquele camarote era de patrocinador. Mas o governo do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, colocou aquilo, né? Não, sim, o governo... Ou seja, ele ajudou a construir o evento, o governo né? Deu então, assim, mas quem pagou o cachê foi a prefeitura. Então o artista não podia ver. Você entendeu? O evento custou 50 milhões, por exemplo. Vamos lá. Esse negócio do camarote foi uma grande falta de respeito. Por quê? Porque tava um povo coitado, acampado ali há 7 dias. Aí você ia ver... Gente, era um quadrado gigante, assim, entre o palco e o pessoal. Eu não sei por que vocês não colocaram na lateral. Podia ter colocado, né? Porque assim, o patrocinador, ele quer algo em retorno. Ele quer algo em retorno. Mas por que não botou no canto o patrocinador? Tá bom, mesmo no show da Madonna. No show da Madonna, a prefeitura e o governo do Rio de Janeiro tinham um camarote só pra eles. Não, gente, isso aí, com o povo que tá ali, exato, dá dó. Mas não, aquilo ali dá dó. É. O meu único ponto aqui é que eu falei, cara, o povo que tá ali do bairro, que tem empresa, tá feliz da vida. Tá super feliz. A questão é que é o seguinte, é uma política, se você quer ajudar os ambulantes, se você quer ajudar os hotéis, há outros mecanismos bem melhores, há outras formas bem melhores. Por exemplo, o melhor programa de turismo mundial é a segurança, é o combate à criminalidade. Não adianta você fazer um show da Lady Gaga, da Madonna, e a cidade ser uma das mais violentas do mundo. Não, isso aí é inquestionável. Mas é que o governo, ele precisa fazer escolhas. O governo, ele tem um orçamento e daí ele precisa alocar em cada coisa. É óbvio que o cara que assistiu o show tá feliz, só que aquele dinheiro poderia estar indo para outro lugar. E daí se você está na Dinamarca, tudo bem, você fala, a gente já tem estrada, a gente já tem hospital, a gente já tem educação. A partir do momento que você olha no Rio de Janeiro e você tem 40% das pessoas sem esgoto, você tem
tem as pessoas sem saneamento, você tem gente morrendo na fila do hospital, e aí você fala, olha, eu tenho 10 milhões aqui, o que vocês querem que eu faça? Eu vou fazer show da Lady Gaga, significa com certeza absoluta que você não tá alocando para aquelas pessoas que mais precisam. Então, o cara que foi no show, ele está feliz. Eu queria saber se ele perguntasse para quem morreu na fila do hospital, para quem morreu pela criminalidade, ou para quem não teve vaga na creche ou na escola. Pergunta se esse cara tá feliz. Não, com certeza não tá só feliz. Só que você tá colocando na mesa só quem foi afetado positivamente. Mas assim, esse dinheiro não iria pra ele de qualquer forma. A questão da criminalidade, gente, a partir do momento que um prefeito pega e negocia pra não ter assalto naquela semana, você já está de joelhos para o narcotráfico. Isso é inquestionável. Quando ele diz, cariocas, se comportem, hein? Olha, tem gente de fora aí. Vamos fazer bonito, sorria pra gringo, sorria pra turista. Assim, o que tem incutido atrás dessa fala? O que foi feito pra que isso acontecesse? O Rio de Janeiro sendo como é. Eu vou passar final de semana hoje em Copacabana, eu corro maratona. A recomendação é, olha, não corre com o celular, tá? Exato. Ah, vou passear no calçadão. Peguei aqui pra fazer um stories, não sei o que, colocar a letra de novela ali do Manuel Carlos de fundo no stories. Qual que é a recomendação? Vão te roubar. Mas assim, é seguidor mesmo. Então assim... E você acha que isso não afeta o turismo negativamente? Gente, isso afeta 100% muito, exato. Então turismo. você enche o Rio de Janeiro um dia e os outros 364. Mas olha só, isso eu não estou discordando de você nisso. E isso a gente concorda. O meu único ponto aqui é qual que é o retorno financeiro disso. Porque o que o Eduardo Paes trouxe esse ano foi, tá? Vou te trazer o argumento dele, de dados que eles trouxeram. Que eu já vi que você refutou todos os dados no seu vídeo. Mas assim, o dado dele foi, investimos 100 e tantos milhões, voltou 600 e tantos milhões. Ou seja, injetamos 600 milhões na economia, investindo 100. Você olha essa matemática é muito boa. E pensando que você vai ali no Rio de Janeiro, claro, gente, cada um nas suas devidas proporções, da sua realidade econômica. Mas você vai reservar um hotel, você vai almoçar, você vai jantar, você vai pegar Uber, você vai pra praia, você vai comer na praia. Então, assim, claro que cada um nas suas devidas proporções, uns ficam em albergue, em Airbnb, outros se hospedam com diários de 2, 3, 4 mil reais em hotéis de luxo. Isso aí é inquestionável, cada um dentro das suas devidas realidades, mas assim, essas pessoas vão gastar. Isso para mim é inegável, aquele dinheiro fica circulando. O que ele traz de resultado é isso. Eu injeto 100 e recebo 600. Sim, mas eu já refutei todas essas contas dele. Inclusive, ele me respondeu pelo seguinte. Ele te respondeu? Sim. Como foi a abordagem? Na verdade, nesse já não, ele respondeu no show da Madonna. E ele, assim, conversando ou puto? Do jeito Eduardo Paes, né? Sarcástico. Porque paulista, que você tá com inveja do Rio de Janeiro. Mas vem cá, foi ali no teu vídeo ou foi no pessoal? Não, foi no Twitter. Foi no Twitter? Foi no Twitter, tá lá e tal, tem as respostas dele. Tirando sarro, óbvio, assim. né? Óbvio. Dá sempre audiência, né? Zoar um paulista, né? Um carioca zoando um paulista dá sempre audiência, né? E você riu? Ou você, respondeu? Eu continuei o debate lá falando que acho que as suas contas não faz sentido por causa disso. É isso. Olha só, eu estudo desenvolvimento econômico. Eu tô terminando meu doutorado em economia, sou economista. No fundo, eu estudo... eu querendo discutir economia com economistas, são muito metidos, né, gente? Olha, vocês são muito metidos. E aí? No fundo, eu estudo por que alguns países são ricos e outros são pobres. Eu adoraria chegar à conclusão de que um show da Lady Gaga ou da Madonna... Eu adoraria chegar à conclusão de que isso melhora a vida das pessoas no médio e longo prazo. Eu adoraria, porque a gente faria show todo mês. Gente, ele me convenceu, tá? Ele me convenceu que não é bom e ano que vem no show da Beyoncé eu vou usar esses argumentos. Você sempre tem que perguntar quem não tá na mesa de negociação e paga essa conta também. Porque da onde vem os 10 milhões? É do imposto do cara. De novo, você tem lá a sua família. E daí tem lá, né, o seu filho vai lá e a sua casa tá sem teto. E daí ele fala, olha assim, eu queria comprar, acho que a gente devia comprar uma BMW. Esse é o show da Madonna. Não faz sentido. É o show da Madonna, sim. Eu entendi. Pô, a Dinamarca é legal. Esses países já investiram, não tem mais onde investir em infraestrutura. Todo mundo tem saneamento, todo mundo tem educação, todo mundo... Na Noruega, todo mundo tem plano saúde, hospital. Ok. E daí, vamos fazer isso. Ok. A partir do momento que a pessoa morreu,
na fila. Não, gente, no isso corredor. aí é incomparável pra mim. Por quê? Isso aí... Porque faltou recurso. Então, o governo tem um recurso limitado. O governo não faz o que ele quiser. É como você, um pai de família lá, que vai ter que decidir o que você vai fazer. E daí você fala assim, olha, 10 milhões pra comprar viatura? Não. 10 milhões pra fazer hospital? Não. Ah, vamos fazer no show da Madonna. E daí você pode falar, não, mas esse dinheiro... Primeiro isso, tá? Então eu prefiro investir nisso. Aí alguém pode falar, mas esse dinheiro se multiplica. Não se multiplica. É muito caro. Se você quer ajudar, como eu falei, se você quer ajudar... Isso é uma política liberal. Você quer ajudar os pobres? Dê dinheiro pra ele. Acabou. Que eu, inclusive, sou a favor do Bolsa Família, que acho que se desvirtuou muito recentemente, mas eu sou a favor do Bolsa Família, que é uma política liberal. Você quer ajudar os pobres? Dê dinheiro pra ele. Não fala, olha, eu vou te dar meia no cinema aqui, agora você... Não, deixa o cara escolher da maneira que ele quiser. E eu defendo, se o governo tiver duas funções... Deixar quem gera riqueza gerar riqueza, que é o empresário, não atrapalha a vida desse cara, e cuidar dos mais vulneráveis. Então, eu sou de direita, mas não é, você não está preocupado com os mais pobres e vulneráveis. Não, eu estou extremamente preocupado. Então, com políticas públicas que você vai ajudar e dar recursos para ele poder ultrapassar esse ciclo da pobreza. É isso que eu defendo. Então, você quer ajudar um ambulante? Menino, por que você não tá em Brasília ainda? Você vai ser pra federal agora, né? É, tem a próxima eleição aí. Hã? Tem a próxima Não, eleição. você tem que ir pro Congresso. Menino, você é muito preparado. E eu acho que a gente carece dessas discussões. Exato. Por isso que quando você me perguntou, você é de esquerda ou de direita, você vai ter política populista de direita também. Eu definitivamente não sou de esquerda, mas você vai ter um monte de gente falando um monte de besteira. Por exemplo, eu sou contra a dar tablets para as crianças na escola pública. Imagina que você olha, se você foi lá, se candidatou, foi eleito deputado federal, Léo, eu tô querendo dar tablets para crianças de escolas públicas. Você é a favor ou contra? Eu sou contra. Por quê? Porque teve um estudo que foi feito no Peru, que eles olharam o maior programa de tablets para as crianças e não teve efeito nenhum. Porque a criança não usou depois, porque a criança não sabia português, não sabia matemática. Então sempre olho política pública. Funcionou? Não funcionou? Se alguém me provar através dos estudos que o show da Madonna, não aquelas contas macetadas do Eduardo Paes que foi feita no papel de pão, que foi isso que fez. Comprou a consultoria pra falar, perguntou pro cabeleireiro se precisava cortar o cabelo. É isso que faz, pegou a consultoria. Então, não aquelas contas macetadas. Se tiver um estudo que me mostra, olha, tem evidência de que funciona, etc., eu vou ser a favor. O problema é que não tem, é isso. Mas eu gostaria. Mas é isso. Pergunte pra dona de casa, pergunta pro cara que foi assaltado se ele prefere o show da... Pergunta pra todos os outros que não estavam no show. Sim. Você prefere... Exato, então é isso, né? O Rio de Janeiro, pô, não só tem 1 milhão de habitantes que foi no show, né? Tem muito mais. Não, sim, isso foi... Tá bom, você me convenceu, eu perdi, tá? Não, e não é uma tentativa de convencimento. Nunca é isso de vamos ganhar o debate. É uma troca. Como eu falei, eu tô disposto a mudar de opinião, não tem problema em virtude de novos dados. Acontece que, nesse caso, já é muito bem estabelecido. Bom, você é do Partido Novo. Sou. Eu gosto muito do Novo e da proposta do Novo. Eu sempre falo que se eu um dia me candidatasse, a direita que mais parece comigo é o Partido Novo. Eu queria te fazer uma pergunta. Aham. Quando a gente fala de direita, eu acho que assim, a gente precisa falar de Bolsonaro, eu acho que vem junto. Claro. E existe um debate na internet Uhum. se existe direita sem Bolsonaro. Uhum. Eu queria saber de você, se existe direita sem Bolsonaro. Que é o grande debate, principalmente agora que ele tá inelegível. Eu acho que o Bolsonaro teve esse grande mérito. Até o PT fez esse papel, assim. Todo mundo que vai contra ele, eles jogam pro outro campo e chamam de nazista, chamam de fascista, etc. E faziam isso com o PSDB, né, lá atrás. Lula e Fernando Henrique. Então falava assim, tá vendo? Um partido de direita quer privatizar, fascista, etc. Fizeram isso. E fizeram isso, inclusive, com aliados deles. Quando a Marina Silva era candidata a presidente, que hoje a Marina Silva é ministra do Lula, quando a Marina Silva propôs o Banco Central independente, a campanha da Dilma, a equipe dela, fez uma peça publicitária dizendo que ela ia tirar a comida dos brasileiros. Com a Marina Silva. Então é isso que eles fazem. Então por muito tempo fizeram acreditar que o PSDB é um partido de direita. E não era. Mas olha só, isso aí eu sempre falo, né, gente? Eu cresci, eu lembro a primeira eleição, né, que foi o Serra com o Lula, eu tinha 12, 13 anos ali. Primeira eleição que eu lembro, assim, de participar em debates fortes. Ele era esquerda. Quem? O Lula, Sim. né? Ou era, enfim. Ele
a favor de sem terra, levantava essas bandeiras, né? Levantava a bandeira do pobre, do não sei o quê. Quando eu for presidente, o salário mínimo vai ser 1.000, quando o salário era R$100, 10 vezes o valor, né? Talvez numa comparação hoje, fosse alguém dizer, quando eu for presidente, o salário mínimo vai ser R$10.000, sim, por exemplo, sim. né? Numa comparação assim. E o oposto era, então assim, colocaram pra gente ali em 2002 que o oposto era o Serra. Aí em 2006... o oposto, Alckmin. Aí 14, era o Aécio. Então, a gente cresceu achando, que pelo menos a minha geração, assim, que o oposto do PT era o PSDB. Exato. Aí, eu acho que vem um movimento político ali em 2014, 2015, do impeachment da Dilma, daquelas manifestações que eram orgânicas, que começou no Facebook. Eu lembro que aquele... Vem pra rua, né? Que chamava o pessoal pra manifestar. E a gente descobriu um negócio que a gente não sabia que existia. Exato. Mas então eu acho que o mérito dele tá ali, né? Exato. Foi com certeza isso. A gente falou, eu achei que o PSDB era direita. Achei que tudo que não era PT era direita. Não é não. Eles estavam muito mais pra centro ali, centro-direita. E eles... Você acha que esse movimento é encabeçado pelo próprio PT? Sim, porque até uma questão, uma estratégia política, né? Marketing político. Tudo eu vou tentar jogar o máximo pro outro extremo para dizer que eles são tudo aquilo que a gente não defende, tudo que a gente é contra. Então se você é contra eles, que deve surgir em 3 conversas? Fascista. Não, fascista, nazista. Exato, eles vão tentar fazer isso. Contra a democracia. E daí você fala assim, não, mas é que realmente eles têm razão quando eles falaram. Tem? Então quer dizer que o Alckmin era fascista e nazista, agora ele não é mais. O Alckmin é a mesma pessoa. Mas aqui agora ele tá do lado de vocês, né? Então por isso vocês não podem mais chamar. Então, na verdade, não é sobre o que a pessoa defende, é mais de que lado ela diz ali que ela tá. A Marina Silva é a mesma coisa. Ela ia tirar a comida dos brasileiros, agora ela interessa pra vocês, então agora vocês ficaram quietinhos. Então é isso. Então tudo que não tá defendendo a mesma agenda política deles, eles chamam das piores palavras possíveis. Nazista, fascista, eu tô acostumado. Qualquer debate, valeu, seu nazista. Então é isso. Mas você acha que a direita está virando a página Bolsonaro, assim? Você acha que tá ficando? Você ainda vê algum... Eu acho que tem surgido novas lideranças com certeza absoluta. Eu acho que a maior é o Tarcísio hoje, não é? O maior é o Tarcísio. E você acha que ele abre mão de um segundo mandato pra ser presidente? Você acha que passa pela cabeça dele isso? Porque sempre... Se o Bolsonaro continuar inelegível, com certeza. Porque é uma pergunta que vem toda hora na minha caixinha, assim, qual é o nome? Qual é o nome se não for Bolsonaro? É Tarcísio, né? Tarcísio, eu sou do Partido Novo. O Zema também provavelmente vai ser candidato. Mas eu acho que o Tarcísio está mais bem posicionado hoje em dia. E vamos lá, você acha que o Bolsonaro vai ser preso? Eu acho que tem grande chance. Eu diria inelegível com certeza e preso tem grande chance. Porque eles entraram no caminho de que eles vão até o fim, até que um sofra as maiores consequências. Então acho que tem grande chance. Me fala uma coisa, você tem uma posição crítica a essa polarização política. Como que você acha que você conseguiria dialogar com esses grupos, tanto de um lado quanto do outro, né? Então, assim, você tem, claro, os movimentos de esquerda ali, encabeçados por Boulos e Companhia Limitada, e você tem uma direita mais radical, que é taxativa. Não existe possibilidade de direita sem Bolsonaro, né? Você tem esses 2 grupos. Como que você dialogaria com esses 2 grupos? Porque qual que é o problema do Brasil? De novo, eu sou contra todas essas políticas de esquerda praticamente, mas qual que é o problema do Brasil? É porque a esquerda estava no poder, então se a direita entrar no poder, ela vai resolver todos os problemas? Não é simples assim. Por quê? Porque se você olhar o Brasil cresce muito pouco há décadas. O Brasil cresce em média, desde 1980 até hoje, em média 2,2% ao ano. É isso que o Brasil cresce. Ou seja... Teve vários governos aí, esquerda, direita, centro, e parece que a gente tem feito uma coisa errada ao longo do tempo. Por quê? Porque a gente tem um centrão completamente fisiológico, que não tá nem aí pra nada, e a gente insiste em políticas públicas erradas. Por exemplo, eu vou criticar aqui. Tem agora os vereadores em São Paulo, de direita, que eu gosto, e converso com eles, mas eles agora estão com uma agenda religiosa dentro da escola. O Pavanato. Pavanato, outras. Eu gosto Pois deles. o Pavanato, ele é um menino que ele vem do... Ele tem uma força digital muito grande. Muito, ele menino, é né? Sim, manda muito bem. Eu conheci ele do TikTok. Sim. E de repente eu vi que o menino era candidato. Sim. De repente o menino era o vereador mais votado do Brasil. Mas é porque, assim,
Vou ser sincero, tá? Essa eleição última que passou foi uma delícia acompanhar. Sim. Pablo Marçal, Cadeirada, sim, Datena, Boulos. Eu acho que era debate lá em Campo Grande, eu sou do Mato Grosso do Sul, ninguém nem queria ver. Eu queria ver o debate de São Paulo. Eu acho que. Então eu acho que ele. Não sei se é sorte a palavra, mas ele se destaca numa eleição muito popular. E numa eleição muito popular, onde os olhos do Brasil estavam para São Paulo. E eu acho que esse menino, ele conversa com o digital muito bem. Não, ele faz muito bem. Sabe que ele foi candidato pelo Novo, né? Sei, a deputado estadual. ouvi. Ele é meu suplente. É? Sim. Porque acho que ele teve 36 mil votos, eu acho, por aí. Eu tive 90. Mas ele manda muito bem no digital. No manda digital. muito E bem. ele tá vindo manda com uma muito bem. proposta de... Manda muito bem. Então ele começa, vem dessa parte dessa nova geração, que inclui o Nicolas, ele manda super bem. É mega competitivo. Mas o meu conselho seria esse, cara. Se a gente ficar insistindo em políticas públicas, conversa com a sua base, mas que não vai funcionar, a gente só tá trocando um lado por outro. Né? Então, por exemplo, por que tem que ter... Eu falei a questão dos tablets. Por que tem que ter intervalo religioso nas escolas? Isso vai melhorar a educação da pessoa? Qual que é o problema da educação? As pessoas não sabem português, não sabem matemática. E aí, por que a gente vai colocar intervalo religioso? Será que é isso que vai colocar... Exato. Não, essa é a pergunta que eu faço pra tudo. Até porque você precisa agradar todas as religiões, né? Exato. Porque ali, então, você vai submeter o filho do evangélico, ao filho do católico, ao intervalo espírita, ao intervalo budista, concorda? Porque se o Exato. Estado é laico, eu não posso fazer o intervalo cristão. Isso. Eu preciso fazer um intervalo que agrade todas as religiões. Isso, exato. E qual que é a estrutura das escolas para isso? Isso. Você vai colocar um líder religioso em cada escola do Brasil? Exato. Eu acho uma coisa bem impensável, assim. Impensável e populista. Então, se a gente insistir nessas políticas, eu tenho certeza que o Brasil vai continuar pobre e miserável do jeito que é. Não, mas eu acho que também isso é uma... Eu vejo como uma proposta para conversar com um público mais radical. Será que não é também? Com certeza é. Mas é o que eu te falo. Exatamente, esse é o problema do Brasil. Porque se a gente ficar então de populista só conversando com a sua base, a gente tem que falar por que o Brasil é um país pobre, por que a gente não consegue crescer, por que a gente tem uma taxa de pobreza tão grande. Vamos resolver a vida dessas pessoas? E como é que a gente vai resolver a vida dessas pessoas? Mas eu vou te falar, quando ele se elegeu, eu fiz um vídeo, né, elogiando o trabalho dele na internet e tal, mas eu acho que ele é um menino que peca pelos excessos. Ele peca por esses excessos, assim, Sim. né? Então, é uma coisa totalmente descabida para um Estado laico. Exato. E aí você não quer... é cogitável, Tá, assim. tudo bem. Se você quer só jogar pra sua base, ok, mas então vamos ser honestos aqui, saiba que as suas medidas não vão transformar o Brasil. Não. E depende então do que você quer. Você quer continuar sendo reeleito pra transformar a sua base? Ok, legal. Eu não. Eu entrei na política pra aplicar o conhecimento que eu tive em economia e tal. Por que a gente é um país pobre? O Brasil é tão pobre quanto Botsuana. As pessoas não sabem disso. Porque fala assim, não, o Brasil é um país rico. O Brasil não é um país rico. O Brasil é um país pobre. Não, tem muito recurso. Não. E recurso, assim, é abundante, É porque né? nós somos uma economia grande. É porque a gente tem 200 milhões de pessoas. Mas quando você pega o PIB per capita, tudo que o Brasil produziu, divide por 215 milhões de pessoas. Dá 3 mil reais por mês. Essa é a renda média do Brasil. Ou seja, a gente é mais pobre que Botsuana. É só porque a gente tem muita gente. $500? Pois é. $500? Não dá, nada. não dá pra comprar, um item que você compra lá quando você vai pra Nova York. Nada. E vamos lá. Vamos falar dessas pautas sequestradas pela esquerda. Então, a gente tem essa coisa de vocês politizaram a raça, o gênero. Então, é quase que um crime o gay de direita, o preto de direita, a mulher de direita. Como que você vê esse sequestro dessas pautas? De novo, uma grande hipocrisia, porque eles não defendem aquilo que eles dizem defender. Na verdade, eles só estão defendendo a ideologia deles. Então, por exemplo, eles dizem que são contra a homofobia. Eu duvido que se você sofrer alguma coisa com isso, se eles vão te defender. Eles não vão te defender. Mas sempre porque você não reza... O exemplo da Jojo é muito bom. A Jojo, exato. Ela nunca levantou, tá? Aí, ela falou, sou uma mulher preta de direita. Era assim, macaca, capta do mato. Porque eu acho que ela não servia mais a história que eles queriam contar. Exato. Né? Então, a Jojo, pra mim, é um exemplo clássico. Então não é pela causa. Eu dou um outro exemplo aqui. A Amanda Vettorazzo, que é uma vereadora aqui em São Paulo. Foi ameaçada, é xingada também toda hora. Que loucura, porque ela teve um negócio com o Oruan lá, eu acompanhei. Exato. Que loucura que foi aquilo. Você viu algum vídeo da Tabata falando sobre isso? Nenhum. Você viu algum post dela falando sobre isso? Porque aí não interessa, né? Porque se não é da nossa ideologia, então não. Você vê a Janja falando sobre isso? Pois é, não tem. Agora, se fosse alguém que reza a cartilha ideológica deles, ia ser na hora. Então...
Hipocrisia. Então, eles não defendem mais, não representam mais o direito que eles dizem defender das mulheres, dos negros e dos gays. E por isso que tem muita gente não se sente mais representado por eles. Isso é uma bandeira minha nas redes sociais. Porque, não sei se você já teve a oportunidade de ir pro leste europeu. É gritante, assim, como os países que os gays têm mais liberdade são os países capitalistas. Exato. Enquanto Cuba tava fazendo uma revolução, matando gay, Margaret Thatcher tava na Inglaterra lutando pelos direitos. Exato. Né? Então, conheci os meninos na Ucrânia e eles dizem que o sonho deles é nascer na América do Sul, que poucos lugares do mundo têm a liberdade sexual que a gente tem na América do Sul, com todos os problemas que a gente tem. Gente, a gente tá falando do país, de Pablo Vittar, de Anitta, de Ludmilla, né? Você vai criticar a realidade cultural, mas já fomos o país de Cazuza, de Renato Russo, de Cássia Eller. Sim, sim. Já foi o país desse pessoal. Sim. Então é esse país. E ainda vocês ficam com essa bandeirinha que é o país que mais mata LGBT no mundo. É mentira. É porque o Brasil mata pessoas no nível mundial muito alto. Essa é a fonte. A fonte desse estudo é de uma ONG que chama Grupo Gay da Bahia. Que eles pegam dados, assim, de jornais. Não são nem dados oficiais de polícia, tá? Assim, dados midiáticos, tá? Eles saem coletando e assim. Aí lá, morreu um menino no acidente de carro. Homofobia. Caiu um raio, tava perto da cerca. Exato, homofobia. Exato. Reagiu a um assalto. Homofobia. Não importa o motivo. Exato. Então, assim, é uma coisa totalmente furada. Eu tenho pavor de Erika Hilton, tá? Pra mim, assim, Erika Hilton é o maior desserviço da política brasileira. Eu sempre falo que ela defende a bandeira da mulher e do preto. O Lula prometeu uma mulher preta pro STF, entregou Flávio Dino, ela ficou... Exato. É porque o Flávio Dino, segundo ele é um homem preto. E como é autodeclaratório, a gente não pode falar nada, né? Exato. Mas assim... Bom, pergunta, a direita é homofóbica? A direita... Não. Com certeza não. Você tem, como eu falei, pessoas liberais, por exemplo, que defendem que cada um tem o direito de ser o que quiser. Então, não. É o que acontece muitas vezes, é isso. Vão sempre imputar os crimes das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Cadê todos esses artistas que reclamavam do meio ambiente? Estão recebendo o prêmio da cultura da mão do Lula. Foi essa semana, a gente tá gravando. Que dia é hoje? Hoje é 21? Isso, 23. Estamos no dia 23 de maio. Essa semana, estavam todos lá. Exato. E assim, e tinha galera que lambia. Isso. Né? Porque você tinha ali, tipo, a Paula Lavigne, a Alcione, que diz que tem uma quedinha no Alexandre de Moraes. Tinha a patota da Globo ali. Uhum. E aí eu vi que tinha uns soltos ali, do tipo Chitãozinho Chororó e tal. Tinha uma galera meio que não é dessa patota que fica lambendo o governo. Mas estavam todos lá. Exato. E as mortes de Yanomamis aumentaram. E o desmatamento na Amazônia aumentou. E as queimadas no Pantanal aumentou. Mas cadê o Fábio Porchat? Cadê a Anitta? Cadê a Fernanda Lima? Ué, não tem mais música Salve a Amazônia? Então todo esse pessoal sumiu. Ou seja, quando... Eles não defendem. Eu fiz até um vídeo falando Nunca que... defenderam. Não, se você quiser defender o meio ambiente, a melhor forma de defender o meio ambiente é votando na direita. Por quê? Porque quando a direita está no poder, a fiscalização vem à tona todo dia. Qualquer coisa que acontece. Agora, se acontecer o aumento do número de mortes de gays, por exemplo, eles não vão falar nada. Vão ficar a Erika Hilton não falou nada. Exato, porque daí é o Lula que tá no poder, né? Se o Lula tirar todas as mulheres e deixar só homem nos ministérios, ninguém vai falar nada. A diversidade só serve para subir a rampa. Aí ele põe lá índio, cachorro, um monte de gente. PCD, não chamou ninguém. Inclusive já demitiu 3 mulheres, tá? Exato. E daí na hora de colocar lá os ministros dele... Aí... O Boulos tá cotado pra ser o próximo. Exato. E quando dá pra mulher alguma coisa, toma esse ministério aqui que não tem orçamento nenhum, não serve pra nada, mas os importantes não. A Casa Civil não dá pra ficar com você, o Ministério da Fazenda não dá. Porque aqui é sério, tá? Pra brincadeira você fica ali, tá? Mas quando é coisa séria, não. STF é coisa séria. Mas é igual a Armanda Marielle. Ela era uma bandeira porque a família Bolsonaro tinha executado Marielle. Era isso que era vendido na mídia. Isso. A partir do momento que vem o resultado da investigação da Polícia Federal, ela perde. Eu acho ela a pessoa mais inútil, assim, mas inútil, sem função nesse governo. Porque ela era uma bandeira. Uma bandeira que não vale mais a pena ser levantada. Sim. E só que ia ficar muito feio demitir mulher agora. Sim. Você pensou se a mulher acorda demitida?
Exato. Mas eu acho que é o maior peso morto, elefante branco, eu acho que de Brasília hoje é a Aniele Franco. Exato. Só gastou a maior parte do orçamento E vou falar, e lucraram com a morte da irmã, hein? Sim, sempre. Nossa, se teve uma família que lucrou com a morte de... Virou até ministra? Que isso? Bom, vou fazer uma pergunta. Nós somos muito fortes em rede social. E por que a gente é tão fraco na mídia? A gente estava falando dos artistas, da patota. Por que você acha que a direita se destaca tanto no digital? E talvez aí venha essa coisa da regulamentação das mídias, que eu não anotei aqui, mas achava excelente a gente entrar nesse tópico também. E a esquerda arrebenta na mídia, nos meios de comunicação, e nós não. Eu acredito porque você tem uma grande concentração de jornalistas, não todos, existem excelentes jornalistas, mas tem vários outros que foram impactados e é bombardeado diariamente pela ideologia da esquerda. É simples assim. Então, eles foram ensinados a pensar que o empresário é malvado, o capitalismo é ruim, e o grande contra o pequeno, o rico contra o pobre, como se fosse tudo um jogo de soma zero. Você acha que a Globo, ela é de esquerda, ou você acha que eles são onde o dinheiro tá, aquele grande centrão? Então, assim, uma vez que Bolsonaro corta recurso, eles são contra. Mas agora também você olha, eles estão meio que pulando fora do barco, assim. Depende de quem? Os jornalistas ou os donos, os acionistas? Não, os donos provavelmente são de direita. Os donos são onde o dinheiro tá. Os jornalistas, muitos acreditam nisso, de fato. O Paulo Guedes falava, para você formar um socialista, basta ter bom coração. Basta ter bom coração. O cara ganha pouco, vamos triplicar o salário mínimo. Mas você sabe que tem uma frase que eu adoro? Que se você tem 20 anos e você não é de esquerda, você é uma pessoa sem sonhos. Sim. Mas se você chegou aos 30 e aos 40, você ainda é de esquerda, você não aprendeu nada. Exato, paga imposto e tal. Você não aprendeu nada. Com a realidade, que aí você aprende rápido. Mas para você entender de economia, os impactos, você precisa pensar um pouco mais. E daí é que é difícil, né? Porque, como diria nosso Rodrigues, pensar é trabalhoso, por isso que poucas pessoas se propõem a fazê-lo. Mas é isso, as pessoas simplesmente eles não entendem. E aí eu acho que vem pessoas como nós, por exemplo, dando uma outra visão das coisas. Então, pega 1990. A empresa privada é ruim, tudo que é do privado é ruim, tudo que é do Estado é bom. Então não dá para você falar em privatização da Petrobras. Não dá para você falar em livre mercado. Daí surgiram pessoas que não dependem mais da mídia. Então reforma da Previdência, reforma do trabalhista. Falar, olha, a gente precisa flexibilizar o mercado de trabalho, precisa fazer reforma da Previdência. E daí você tem vários outros seres independentes, como nós, que vai falar, olha, eu acho que tem que ter reforma trabalhista, porque o mercado de trabalho é muito engessado, vai ser bom. E aí esses caras perderam o monopólio da informação. Mas antes era só eles. Antes era, nossa, reforma trabalhista? Você quer matar o trabalhador. Você quer explorar o trabalhador. Então esses caras falavam, nadavam de braçada. Por quê? Porque as universidades públicas, principalmente... sequestradas, né? Eles sequestraram as universidades. E principalmente onde você forma muita nas escolas de jornalismo, etc. Muitas pessoas não entendem de economia. É uma loucura, né? O UNB, o pessoal não deixando entrar aluno de direita na universidade. Exato. Nossa, isso? Você quer ver? Como que é? Recua, fascista, recua. Isso. Não deixando aluno entrar. Aluno que passou no vestibular, que tá matriculado. Eu já fui expulso da Unicamp. Como foi? Foi exatamente isso. Inclusive, tava eu, Holiday e o Pavanato. O Pavanato era candidato e tal. Tá, mas eu quero saber o seguinte. Você era assumidamente direita e levantava bandeiras, assim, na universidade, é isso? Sim. Eu fui lá para defender... o assunto era cobrança de mensalidade na universidade. Tá, mas você era aluno? Não. Eu candidato. Você candidato foi a deputado. Candidato. Sim, tá. Foi em 2022. Você foi o Pavanato. E o Holiday. Fernando Holiday, que era vereador na época. E daí a pauta era mensalidade nas escolas. Um grupo me chamou, Léo, a gente tem um debate aqui, né? Porque aparentemente a universidade, para mim, me parece um lugar de debate, né? Então vamos... Foi convidado pela universidade. Fui convidado pelo um grupo lá da Unicamp, lá, acho que era de Finance, o grupo Finance. Aí você foi como convidado. Isso. E aí, chegou lá. Eu fui como convidado, e aí... E ali foi menos, por mim, foi mais pelo Holiday na época, que era o que tá mais em evidência. O Pavanato não tinha estourado ainda. E daí eu fui... Eles falaram, Léo, eu vejo que você é um defensor da mensalidade, cobrança de mensalidade na universidade pública. Então, vem aqui falar. Eu falei, com prazer, eu vou. Saí de São Paulo, fui até Campinas.
E daí o pessoal sabia que o Fernando Holliday ia também. E aí começaram a falar, esse pessoal aqui de direita na universidade e tal. E daí eu cheguei lá para poder fazer a minha palestra, né? Para poder falar sobre o que eu acho que se deve ou não cobrar mensalidade com base naquilo que eu acreditava ou não, nos estudos, etc. E daí o pessoal... Chegou lá um pessoal de esquerda, né? Dos movimentos lá dele. E aí tem um lugar lá que é um teatro arena, que é um teatro aberto, assim. E aí o pessoal foi lá e entrou e subiu em cima do palco. E não deixou falar. E daí o cara falou assim pra mim, o que tava organizando o evento. Olha, vamos fazer o evento, mas vamos em outro lugar, porque eles estão ali. Eu falei, não. Por quê? Onde era o nosso evento? Era ali, onde eles estão. E por que a gente tem que sair dali? É porque eles estão lá. Não, mas então quem tá errado são eles, não nós. Nós não vamos fazer. Ou nós vamos fazer aqui nesse teatro, ou nós não vamos fazer. Exato. Ou nós vamos fazer aqui, ou nós não vamos fazer. Sabe por quê? Porque se a gente sair daqui, a gente já perdeu. O errado são eles. Então, se alguém tem que sair, são eles e não nós. Eu não vou sair daqui. E daí eu fui lá, obviamente não deixaram, e aí virou tumulto, briga, confusão, quebraram nosso microfone e não teve evento. Mas eu me recusaria naquele dia a fazer o evento em outro lugar. Certíssimo. Exato. E teve alguma penalidade pra eles? Nada, nenhuma. Óbvio, como sempre, né? Você não prestou nenhuma queixa na universidade, nada? Não. Mas poderia? Mas esse é o problema. Poderia, mas não ia dar em nada. Sim. Porque nunca dá em nada. Porque daí a causa deles é nobre, né? Porque o fascista era eu, né? O nazista era eu, né? Mas foi isso. Eu falei, cara, ou a gente faz aqui, ou a gente não faz esse evento. Eu me recuso a fazer esse evento em outro lugar. Eu não vou ficar bem comigo mesmo, porque eu saí correndo de quando eles estão errados. Mas foi isso. Me chamaram de nazista, me chamaram de fascista. E aí eu falo, sabe o que é mais hipócrita? Não é vocês que dizem que são contra os ricos? Pois é. Não é vocês que dizem defender os pobres? Pois é. Eu vim aqui defender a cobrança de mensalidade para os ricos. Então, para o filho de banqueiro que ganha 1 milhão por mês, estudar na USP, Unesp, Unicamp ou qualquer federal, e ele pagar por isso. Para que você tenha mais recursos na universidade, para que você possa ajudar mais os pobres, para que você possa, por exemplo, dar uma bolsa de permanência, porque evasão escolar é um grande problema, para os mais pobres. E o dinheiro vai sair dali. E vocês estão lutando contra isso. Então, quando vocês dizem defender os pobres e lutar contra os ricos, vocês estão fazendo o oposto. Só porque, obviamente, eu estou do outro lado que vocês acreditam. Então, além de tudo, vocês são um bando de hipócrita. Exatamente. Mas não falei lá, mas estou falando aqui. Espero que isso viralize mais do que o evento. Tomara que chegue. Bom... E aí agora é o seguinte, o pessoal faz igual o Jordan Peterson que fala, para não ter esse tipo de coisa, se você não quiser que tenha esse tipo de coisa, você faz evento 7, 8 da manhã, porque eles não estão lá, eles estão dormindo. Estão dormindo. Exato. E me fala uma coisa, por que empreendedor tem dificuldade de se colocar de direita e não se comprometer? Você acha que ainda tem esse demônio de não do empreendedor se queimar se ele se coloca de direita? Essa coisa de posicionamento, que tem tanta gente que fala que público que empreendedor não tem lado, que cliente não tem cara, que dinheiro não tem lado. Porque eu acho que existe uma maioria silenciosa contra uma minoria extremamente barulhenta. Pois é, mas aí eu te falo. Aí vai a menina lá, Bruna Marquezine, levanta a bandeira. João Guilherme levanta a bandeira. Anitta, Ludmilla, Ivete, Juliette. Aí vem uma Regina Duarte, uma Cássia Kiss. Aí não pode. Uma Virgínia. Exato. O marido da Virgínia. Gente, o que vocês fazem com o Neymar e com o Gustavo Lima... Exato. Não é proporcional ao que vocês fazem com o outro lado. Então, não tem como falar que não tem uma perseguição. Gente, o que persegue esse pessoal... E você não acha que o medo vem daí? Porque Total, todo mundo fala assim... o outro lado não pode? Exato. Todo mundo fala assim, nossa, não pode, sei lá, uma empresa, nós não discutimos política aqui. Mas mais ou menos, né? Vai lá e fala que você votou no Lula, acho que ok, ninguém vai falar não. Agora vai lá e fala que você votou no outro lado. Isso? Aí tem um problema. Então, sem dúvida. Tem uma questão de se posicionar. Sem dúvida, porque é isso, nossa, mas como assim você está apoiando este lado fascista, nazista? É um absurdo. Só que o que acontece, eu acho que é isso. As pessoas estão percebendo e tem gente dando voz, e daí você está ganhando cada vez mais movimento de, mas peraí, aquele cara lá falou, e ele tá... Pô, mas ele falou o que eu acredito. Então, acho que tá existindo um movimento agora de as pessoas poderem mais expressar sua opinião. As pessoas me botam no lugar de porta-voz, né? Isso, sim. De vidraça, de levar a porrada, assim. E tô bem nesse lugar, assim. Mas é exatamente isso aí que você falou. Vamos falar de 8 de janeiro, né? Eu acho que eu diria que hoje é a maior pauta da direita em rede social e... né? Inclusive quando a direita votou, que eu fiquei super chateado, que os deputados de direita não foram com o centro, não votaram
no Van Hatten, né, para presidente do Congresso, né? Eles foram no Mota. Assim, eu fiz um vídeo bem indignado esse dia, tá, gente? E vocês, Bolsonaro sabe o que faz. Eu achei que ali, que a moeda de troca era ir pra votação o 8 de janeiro. Eu fiquei super chateado. Gente, eu conheci o Van Hatten em Washington, que eu fui pra posse do Trump com os deputados. Ele é um amor, ele é um querido. Ele é muito legal. Eu gosto muito dele. Eu torci tanto pelo Van Hatten, gente. Eu fiquei tão triste. Mas enfim, por algum motivo, a cúpula ali do PL, dos deputados de direita, resolveram ir com o Mota. E disse que foi tudo muito conversado e tal. E eu achei que a moeda de troca da direita fosse... o 8 de janeiro, que a moeda de troca da esquerda fosse a regulamentação das redes sociais, né? Foi todo mundo em cima, direita e esquerda se juntaram para eleger o Mota. Na época eu ainda falei assim, o quão diferente direita e esquerda é, porque na 2023 eles fizeram a mesma coisa, agora eles... 23 fizeram a mesma coisa, agora eles fazem de novo. Minha pergunta é, você é a favor da anistia? Pra quem? Aos presos de 8 de janeiro? Sim, sem dúvida. Por quê? Porque é isso, é só você ver o que acontece. O Sérgio Cabral tá solto, o Collor recebeu prisão domiciliar em algum momento ali. Tá morando uma cobertura em frente à praia Sérgio Cabral fazendo um videozinho de TikTok. Que Exato. isso? Gente, eu vou te falar. Aqueles vídeos do Sérgio Cabral, eles, assim, me ofendem de uma maneira. Eu me sinto tão chamado de idiota. Você bota assim, condenação Sérgio Cabral, milhões desviados, operação Lava Jato, parará. É uma coisa absurda, se não me engano, na casa dos 300 milhões, de 400 milhões. É uma coisa absurda de dinheiro ali. Aquilo me ofende num nível... Não, eu até acho que as pessoas que cometeram crime de depredar patrimônio público têm que cumprir pena de depredar patrimônio público. Agora, gente, abolição do Estado de Direito? Que isso? Eu fui contra isso. Eu me posicionei no dia que teve. Eu falei, cara, isso daí é vandalismo e tal. Em nenhum momento eu defendo vandalismo. A gente perdeu, baixa a cabeça. Sim. Vai pra casa, Isso. se prepara. Dali 4 anos, tenta de novo. Competição é isso aí, gente. Copa do Mundo. Copa do Mundo é isso aí. Perdeu, na próxima tenta de novo. Então, vandalismo, exato. Então, vandalismo. Exato, depredou patrimônio público, etc e tal, vandalismo. Eu não defendo nenhum de lado do outro, diferente da esquerda, que é bem, de novo, bem hipócrita nisso. Por quê? Porque quando eles invadem, quando eles quebram, aí tudo bem. Aí pode, porque aí pelo bem maior da democracia, eles estão lutando contra o mal, aí não tem problema. Eu tô acostumado com isso. Na privatização da Sabesp, a esquerda vai lá, pega e destrói tudo lá, taca as coisas, ameaça os caras e tal, me ameaçaram, e aí tudo bem, aí não tem problema, mas quando é o outro lado... Então, sou contra o vandalismo. Agora, 17 anos de pena pro que a mulher escreveu lá com batom na estátua, pelo amor de Deus, né? Enquanto você tem... Você acha que é uma vingança por causa da Lava Jato? Uma vingança de quem? Não, Você vê essa prisão do Bolsonaro e agora toda essa questão da anistia, essas penas abusivas. Você acha que é de uma forma uma retaliação pelo que houve ali no que eles chamavam de República de Curitiba? Porque, gente, a gente fala de divisão de poderes e tal, mas é tudo uma coisa só. O dia que o Alexandre de Moraes fez um jantar na casa dele e chamou os 3 poderes, eu fiquei super ofendido. Tinham ministros do STF... Tá? Você tinha o Alckmin, né? Então você tinha ali também o executivo. Posso dizer que o executivo estava ali, representado na figura do Alckmin. E ali você tinha alguns deputados, você tinha os presidentes da Câmara e do Senado. Eu fiquei ofendido com aquele jantar. O dia que o Alexandre de Moraes deu aquele jantar na casa dele, eu falei, somos todos grandes idiotas. Pode ter certeza que é. Agora eu tô mais próximo de ver essas coisas como deputado, e existe uma elite do poder que ficam entre eles, um protegendo o outro, um dando benefício pro outro, um dando privilégio pro outro, enquanto a população paga. Por isso que eu sou contra todos esses privilégios. Por isso que eu entro contra o aumento do Vale iPhone para procurador. Por isso que eu sou pediram pra eu te fazer essa pergunta, tá? Uma seguidora mandou assim pra mim, pergunta pra ele sobre essa história do iPhone em São Paulo, que é uma vergonha. O que é essa história do iPhone? Os procuradores do município, né? Eles estabeleceram eles mesmos entre eles de que eles têm direito agora a R$22 mil reembolsáveis para comprar eletrônicos que ele quiser. É isso. Ano ou mês?
em 3 anos, pelo menos. E vem cá, você viu que o Senado tá votando aumentar de 8 para 10 anos o mandato? Eles mesmos votam se quer aumentar ou não o tempo de mandato deles. Olha que loucura! Na verdade, isso meio que já avançou lá, obviamente pode ser mexido, mas aí eles foram vencidos nisso, então em vez de 10 anos, foi para 5 anos. Eles chamam a gente de idiota. Total, o tempo inteiro. Porque é isso. E é legal porque você tem uma luta pra cortar privilégio. Isso. Não, o que eu acho legal de você, eu vou falar, cadê ele? Eu vou fazer um merchan dele pro ano que vem. Isso, por favor. Eu acho que ele tem uma luta de cortar privilégio. Porque assim, esse negócio de você votar por um privilégio que é seu, é óbvio que você vai votar pra ter um privilégio. Ninguém vai querer votar pra perder um direito ou pra perder acesso a algo. Isso é uma coisa óbvia. Isso é uma coisa muito óbvia. Então, assim, o que eu acho legal, assim na tua trajetória, é que você bate, assim, você vem da economia, você sabe o problema desse inchaço do Estado e você vem de um lugar aonde você quer cortar esses privilégios. Quando eu dei, aqui, ó, eu estudei você, menina. Eu fui aqui, ó, no chat GPT, ó. Eu falei, ó, como entrevistar o deputado Léo Siqueira. E aqui fala que você tem uma luta de corte de privilégios. Exato. Porque é isso, eu me enxergo... Aqui, ó, se destacando nas pautas centradas na melhoria da educação básica, combate de privilégios políticos e burocráticos e na promoção de empreendedorismo. Ó, o chat GPT, viu? Exato, olha só. Eu estou agora, né, como deputado, e você, com alguém da iniciativa privada, influencer enfim... quaisquer outros papel que você tenha. Só que eu me vejo muito mais como você, um cidadão, do que esses caras da elite do poder. E quando você vê esses caras da elite do poder, é isso. Então você tem gente do legislativo, né, que são os parlamentares, você tem o executivo, que são governadores, presidentes, etc., secretários, ministros, e você tem o judiciário, que aí entra o Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Justiça, etc. E fica um protegendo o outro. Então o que acontece? Chega lá, o STF fala, olha, eu quero um aumento de 30%, né? E aí... ou qualquer outro aumento que precisa ser aprovado no Congresso. Daí ele fala, Hugo Mota, não tem como você ver lá o aumento pra gente, ou qualquer presidente que seja, vê o aumento pra gente. Ele põe lá. E daí eu, beleza, vou ver. E aquele negócio que eu preciso lá e tal, aquele processo que eu tenho, se puder, não Hugo Mota, tá? Qualquer outra pessoa, para depois não receber nenhum processo na figura do... Claro. Exato. Olha, não tem como você ver aquele processo lá e tal... Dá uma engavetada. Aí dá uma engavetada no processo. E daí o governador também. Tem alguma coisa que o Ministério Público entrou com ação contra ele. Aí ele conversa com o cara. Então fica essa elite aí do Palácio de Versalhes. Enquanto que Sabe que eu fiquei impressionado? Tá passando fome. E aí quando o cara entra lá em cima, ele começa a jogar esse jogo. Por isso que eu nem quero entrar nesse jogo. E eu quero, obviamente, defender o cara que paga imposto. Por isso que eu gosto do Novo. É isso que eu gosto do Novo. E só o Novo faz isso. Só o Novo com faz certeza. isso. É por isso que eu gosto do Novo. Agora... Sabe que tem um processo que eu fiquei impressionado? A Carolina Ferraz, ela entrou contra a Globo, tá? Porque ela queria ter reconhecido em carteira aqueles anos. Só que assim, se ela ganha, a Globo vai à falência, porque todo mundo vai pedir, tá? Eu acho que foi a Carolina Ferraz, não tô falando besteira não, pelo amor de Deus. E ela perdeu a primeira instância, ganhou a primeira instância. Ganhou a segunda instância. Quando chegou no STF, o que aconteceu? Eu não aguento essas coisas, gente. Exato. Quando sobe, perde tudo que aconteceu antes. Eu tô acostumado. Eu fiz ação pra afastar o Lula... Ela perdeu a ação, cara. Que loucura. Porque subiu pro nível político. Mas, gente, tinha... Olha, eu vou te falar. Tinha todas as características de vínculo empregatício. Mas aí o Roberto Marinho foi lá, a família Marinho foi lá e ligou pro ministro. Tinha todos os indícios de vínculo empregatício. Que isso? Se você contrata uma diarista na sua casa 3 vezes por semana, já configura vínculo empregatício. O que o cara pode fazer? Ele fala assim, tá bom, deixa eu dar umas notícias aqui criticando o STF ou criticando o governo. Então você quer que eu pare de dar essas notícias? Então, ajuda naquele processo lá. Gente, quando ela perdeu esse processo, e ela me segue, eu gosto dela, acho ela super elegante, acho que ela tem uma boa oratória, ela tá na Record e tal, mas eu fiquei impressionado que ela perdeu. Bom, tem uma coisa que tem me chamado a atenção nas redes sociais. Que é Carla Zambelli. Sim. Então a Carla Zambelli agora tá pedindo Pix lá, pra aquela multa, pra aquele... Gente, eu vou te falar. O que a Carla Zambelli fez ali não tem defesa.
é coisa de gente doida. Então, assim, você é eleito por um partido onde o símbolo máximo desse partido, uma das bandeiras dele é o porte de armas. Você, num surto, num problema que você teve, saca uma arma da bolsa, da carteira, do carro e sai correndo com um revólver atrás de uma pessoa na rua. Então, assim, isso realmente, pra mim, é inquestionável. Não Sim. tem como defender. Não parece que essa pessoa seja uma boa representante do povo. Assim, não tem como defender. Agora, eu acho que tá excessiva a pena dela de pagar 3, 4 milhões de reais. Eu acho super coerente a perda de mandato, tá? É coerente a perda de mandato, né? Ela ser condenada nesse sentido. Isso pra mim, gente, não tem nem... Agora sim, 10 anos de prisão, pagar 3, 4 milhões. Eu tô com dó da Carla Zambelli. Olha, eu vou te falar, gente. A Carla Zambelli fez um negócio que tá errado. E não você tá tem com dó dela. defesa. Ela está 100% errada. Não tem desculpa pro que ela fez. Agora, isso aí tá... Não tá certo isso aí não, gente. Eu vou dar um exemplo. O Janones foi lá, assumiu que fez rachadinha, foi condenado. O que aconteceu com ele? Nada. Não aconteceu nada com o Janones. Tá lá, continua sendo deputado federal. Ou seja, qual deputado de esquerda foi... O Glauber, agora que eles fizeram por causa do Glauber, uma gente acampada. O que foi aquilo? Que agrediu o cara. E... Imagina, gente, se é uma pessoa de direita que vem, chuta outra, ponto, você é meu filho. Se fosse o Nicolas ali, Exato. você bota um Nicolas pra fazer aquilo ali, o menino sai algemado. Exatamente. Então é isso. O que aconteceu com o cara que assumiu que cometeu rachadinha? Nada. Não, eu tô com dó da Carla Zambelli. E pior ainda, que eu conheci ela em Washington. Como é que você dá... Quanto foi a multa? 4 milhões? 3, 4 milhões, tá louco. Sim, não faz sentido, né? Não faz sentido. Gente, e outra coisa. Mariana Brumadinho lá, não foi arquivado que disse que não tem prova suficiente? Ah, para, gente. Agora, eu vou te falar, eu conheci ela em Washington. A Carla Zambelli. Eu fui com o João Henrique Catan, que é o meu amigo. Ele é lá do Mato Grosso do Sul, ele é do PL. Não sei se você conhece o João Henrique. Não. E aí, ele falou assim, ele me convidou, que, né, que vão esse pessoal, esses deputados de direita pra Washington, pra posse do Trump, vamos. E a Carla tava lá. Inclusive, viralizou um vídeo do pessoal dançando Gustavo Lima no baile. Que tocou o Tchê Tchererê Tchê Tchê, Gustavo. E que a Carla Zambelli aparece assim, ó. Era do meu celular aquele vídeo. Eles entraram, eles pegaram, eles publicaram em tudo quanto é portal, não me marcaram. Mas ela é um amor, ela é uma querida, me tratou super bem, super simpática. Já tinha ouvido a historinha que o Bolsonaro não suportava ela, porque botam no ombro dela um dos motivos do Bolsonaro ter perdido, porque a popularidade no segundo turno fez, claro, porque o cara levanta a bandeira do porte de arma. A mulher é eleita no partido do cara em São Paulo. Saca uma arma, sai correndo. O que você vai falar? O cara fica totalmente sem credibilidade. Então eu entendo também a irritação do Bolsonaro com ela. Eu entendo. Agora, tá excessivo. Não tá legal. 4 milhões de multa não faz sentido, né? Faz Eu não defenderia nem pra alguém da direita nem da esquerda. Pô, a pessoa ganha 40 e poucos mil reais, que é bastante, óbvio. Mas 4 milhões de multa? Não faz sentido. Agora, vamos lá. Gente, eu tô irritado que tudo que acontece, vocês escrevem no meu perfil. É cortina de fumaça, pra não falar do INSS. Virginia e Beth. É cortina de fumaça pro INSS. Mães de bebê reborn. É cortina de fumaça, pra não falar. Você acha que a imprensa tá aí inventando assuntos pra que nós não cobremos e não falemos a respeito do INSS? Eu acho que deve ter um esforço, sim, com certeza. Porque o governo sabe que isso pode minar o restinho de credibilidade, se é que existe ainda, que ele tem. Então... Você acha que tinha que ter... não é CPMI, é CPMI. Do INSS? Sim, sem dúvida, sem dúvida. CPI, o que é CPMI, doido? CPI. Não, é CPMI. Não, é CPI. Mudou o nome, eu acho. Mudou? Sim. Enfim. Mas você acha que tinha que ter? Com certeza. Mas pra que serve? Você olha das Bets aí que chamaram a Virgínia. Pois é. Olha só, você olha das Bets, é um carnaval aquilo ali, é um galinheiro. Pra que serve a tal da CPI? Porque eu olho aquilo ali, chama influenciador. Aí agora vai chamar Carlinhos Maia. Foi padre falar. Pra que serve aquele negócio? Assim, não, porque assim, gente, olha, o argumento da esquerda foi: quem tem que investigar é a Polícia Federal. CPI é uma perda de tempo. Aí você
você olha a Virgínia e o padre lá e os influenciadores, vai falar, realmente, eles estão certos e a direita tá errada. Pra que serve? Pois é, deveria servir pra... Aqui, ó, CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito, CPMI é Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. É uma comissão temporária do Congresso Nacional. Então, não sei se mudou, se existiam os dois. Deveria saber. Mas deveria ser para investigar e realmente ter informações relevantes para poder ajudar a população. O problema é que você tem um monte de deputado TikToker, o próprio Cleitinho, que eu critiquei, que é um bom senador. Bom senador. O pessoal em Minas falou, ele é um ótimo senador. Ele é um ótimo, só extremamente populista. Então, entra... Porque o que acontece? Muitas vezes o cara começa a ir bem nas redes sociais, aí ele vê que dá certo e fala, agora eu se consagro. E daí ele começa... É o Manga, o prefeito de Sorocaba, né? Um baita populista. Muito populista. Ai, cara, mas eu posso falar, os vídeos dele são maravilhosos. É isso, faz porque funciona, exato. Ele vira e fala assim, acharam um bebê debaixo da ponte, mas era um bebê reborn, aí você rindo. Exato, funciona. Assim, só que você tem que fazer isso e entregar, né? Menino, aí começaram a falar que ele era o rei do camarote, mas disse que ele não era o rei do camarote, Não era, eu vi né? esse vídeo. Não, assim, gente, o marketing dele não é 10, é 11. Exato. E aí, o que acontece? Você tem esses incentivos hoje em dia, né? A vida vai virando um grande... Como é que é? Aquela série lá que falava... todo mundo que acontece alguma coisa fala... isso é tão... Quando começa... que era uma série que previa como ia ser o mundo. E aí que todo mundo hoje em dia vive por like, etc e tal. Black Mirror. Isso. Então as coisas estão caminhando nesse sentido, né? Então você acha que sim, tem uma cortina de fumaça aí da imprensa pra gente não falar sobre isso? Eu não sei se é da imprensa, mas que o governo adora toda vez que tem um assunto inútil, tipo da Beth, da Virgínia, é bom, porque as pessoas esquecem o que realmente importa, né? O maior escândalo de corrupção da história, que é o INSS, né? Então, com certeza você tem... um desvio de foco ali, tanto é que o governo está gastando muito capital político para, se tiver uma CPMI aí do INSS, colocar a Tabata como relatora e ter as pessoas ligadas a eles nas principais chaves, para você que não tenha nada de útil. Mas é isso, a CPI deveria servir para algo útil, para você informar a população, ou até, de repente, se você encontrar que a pessoa cometeu algum crime ali, condenar a pessoa por aquele tipo. Só que serviu pra as pessoas lá... Eu falei, Cleitinho, você ficou igual o gatinho do lado da Virgínia. Você foi lá e queria os likes dela. Aquilo ali foi um galinheiro, tá? Exato. Foi engraçado de assistir, mas é um galinheiro. Exato, é uma vergonha pro país. Você fala, então pra isso que serve pra vocês? Mas eu olhei aquilo ali e falei, nossa, o PT tá certo então, e a direita tá errada, porque eles falaram que não serve pra nada. A CPI, você olha, o negócio daquele não serve pra nada mesmo. Exato. Bom, tá acabando, vamos pras últimas perguntas. Vamos. Quero saber... É o próximo tema, bets e influenciadores. Porque, a minha opinião, todo mundo fica achando que eu sou fã da Virgínia, que eu defendo a Virgínia. Não é, gente, mas é que assim, o Estado queria dinheiro, queria imposto. Aí aprova o negócio. E agora você quer demonizar influenciador? O último culpado da história é influenciador. Ele tá fazendo uma coisa lista. Moral ou imoral é outra conversa. Exato. Moral ou imoral é outra conversa. Mas ele tá fazendo uma coisa lista. Onde o Estado tá... se beneficiando. Aí agora vocês querem colocar que o culpado da história é o influenciador que divulgou, quando vocês foram lá, aprovaram, sabendo que estavam aprovando. Então, assim, eu achei um surto isso aí. Esse cancelamento da Virgínia, eu não achei... Você pode cancelar ela porque é feio. Isso. As bet lá. Divulgar, sim. Divulgar a bet. Agora, vocês têm muito mais culpa. Sim, exato. Vocês não, que eu não tava... eu não aprovei isso daí nada. Mas, sim, você tem que separar do que é ilegal, ilícito, do que é imoral. Exatamente. Então, o que ela fez não é nada ilegal. Não é nada legal. E foi justamente que ela e o outro também, Rico, como chama? Eu não conhecia aquele influenciador. Ele ganhou a fazenda lá. Isso, Menequedes, Meneledes. Malaquias, sei lá. Ele... foi o que ele falou. Desculpa, eu tô divulgando algo que vocês aprovaram. Vocês votaram nisso, então eu tô divulgando o que vocês aprovaram. Vocês regulamentaram. Então, eles não fizeram nada de ilegal. Não. O que eu acho é que sim é imoral, porque você sabe muito bem, isso, que aquilo é uma enganação, mas não tem nada de ilegal. E daí eu Mas o que você acha que eles querem com essa CPI? Pois é.
ganhar likes e seguidor, só Agora pode. eles mandaram chamar Carlinhos Maia. E disse que Isso. vão chamar Jojo. Eu falei, olha, Isso. eu vou estourar a pipoca esse dia. Exato, mas eu isso acho aí, que... é entretenimento. Entretenimento, exato, e vão Com reforçar o dinheiro ponto. público, porque eles estão sendo pagos. Muito bem pago, diga-se de passagem. Mas vai só reforçar essa ideia, cara. Vocês. Porque tem que investigar, então, os donos das bets. Eles estão fazendo algo ilegal. Se realmente tem que. Você tá ligado com o jogo do bicho, tá ligado com não sei o quê, Exato, como se é eles lavagem de falam, dinheiro, claro. etc. Mas, obviamente, isso daí não dá tanto like E, bom, pra eles, né? Sempre falam, existe herdeiro pra esquerda no que vem além do Lula? Não consigo enxergar. Obviamente, tem uma chance que não é pequena, razoável, do Lula não ser candidato. Não sei. Exato. Porque se vier É o. velho. Se vier o Bolsonaro, acho que ele ainda é o maior opositor. Se vier o Tarcísio, já é outra geração. Já tem uma segunda geração aí. E aí, talvez, se ele ver que ele vai perder, pode ser que ele não queira ser candidato para fechar a carreira, assim, né? Exato. Mas não consigo ver. Isso aí é reflexo do que ele fez. O Lula escanteou e apagou todo mundo que poderia ser uma ameaça para ele. Justamente para ele continuar reinando. E desde 1990 esse cara foi candidato ou assunto nas candidaturas desde então. Isso não é pouca coisa, tá? Nós estamos falando aí de 25 anos. Desde que... Ou seja, se a pessoa tem 25 anos... Ela nasceu ouvindo falar do Lula em todas as eleições a presidente. Isso não é pouca coisa, não é trivial. Por quê? Não, assim, gente, gosta, não é um grande comunicador, né? Sim, ele consegue se comunicar, consegue... Ninguém... Foi eleito 3 vezes presidente da República. Então, alguma coisa ele conseguiu enxergar ali que ele conseguiu fazer direito. Mas é isso, apagou todo mundo que estava ao lado dele. Heloísa Helena, quando começou a crescer, que ela depois saiu e foi pro PSOL, né? Tirou ela, escanteou ela. Marina Silva, escanteou ela. O próprio Flávio Dino. Opa, esse cara tá sendo falado e tal. Como é que eu faço pra esse cara não me ameaçar? Vou fazer ele ter uma saída pra cima, cair pra cima, uma saída honrosa. STF. Então é isso que ele fez com todo mundo. E daí só sobra ele. Ele tira todo mundo. E agora ele tá pagando preço que não tem sucessor, né? Bom, queria te fazer uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta de todo mundo. O Novo tem uma proposta muito legal, que é recusar fundo eleitoral. Tá? E como que se faz possível uma campanha sem dinheiro? Mas isso já mudou, né? O Novo não utilizou, acho que na primeira eleição. Eu fiz sem fundo eleitoral, mas o Novo já tem utilizado. Justamente por isso, porque nessa visão de que é uma... Tudo bem, a gente é contra. A gente é contra utilizar... Mesma lógica do show da Madonna. Cara, as pessoas estão sem esgoto em casa. A gente não consegue conceber isso, mas tem pessoas defecando num buraco. Existe muitas pessoas no Brasil, milhares de pessoas no Brasil. A gente não consegue imaginar isso, mas existe. E aí você fala assim, não, então 5 bilhões para você imprimir santinho, fazer só 5 bilhões para você fazer campanha eleitoral. A gente fala, isso é meio abusivo, né? Não parece que deveria ser a prioridade do país, né? Se quer fazer campanha eleitoral, pode fazer, mas com muito menos do que isso. Então a gente é contra. O problema é que é isso. A pessoa tá com um fuzil R15 e você fala, olha, eu vou lutar contra você, só que com um estilingue aqui. Então, o partido entendeu, fala, bom, vamos tentar utilizar esses recursos, já que estão aí, a gente é contra. Toda vez que tiver a chance, a gente vai votar contra, a gente vai querer diminuir para ser contra. Só que recentemente, o Novo tem utilizado... Eu não sabia. Na última eleição já utilizou. Já utilizou, eu Já. não sabia. Já, porque é isso. Eles estão de fuzil R15. Como é que a gente já é menor, a gente já tem várias vantagens, né? Como é que a gente vai querer mudar o sistema, os caras com fuzil R15 e a gente com estilingue? Não tem como. Então vamos usar esse recurso. Quando a gente tiver a chance, a gente muda isso daí. Legal. Não, eu não sabia, porque na minha cabeça o Novo não utilizava. Eu achava que eles ainda não utilizavam. Então, na primeira eleição não utilizou nada, mas isso mudou. As próprias pessoas... Porque pensa você, o que acontece? Você precisa de dinheiro para fazer campanha, é o que você falou. E aí a gente vai lá e fala com os empresários doadores. Desleal. E daí, exato. Não, mas os próprios doadores... E você consegue chegar nesse valor de campanha com doação? Então, exato. Primeiro que é muito difícil, algumas poucas pessoas conseguem, mas a maioria das pessoas não consegue. E os próprios doadores falavam assim, cara, legal, você tá pedindo dinheiro, eu vou te ajudar. Mas, cara, eu já pago tanto imposto, use esse dinheiro que tá ali já pra vocês. Foi pago por nós, né? A gente já pagou isso, porque se vocês não usar, outros caras vão usar. Então, usa isso. Então, os próprios doadores começaram a falar assim, cara, eu vou te ajudar e etc. Mas, cara, vamos usar isso, porque eu já tô pagando o imposto, pelo menos usa isso aí, depois chegar lá na frente você muda. Então, foi uma própria demanda das pessoas. Entendi. Daí, por isso que isso mudou recentemente. Entendi.
Léo, eu quero te agradecer. Que conversa legal. Pô, obrigado. Mas imagina, você nem sabia o tom do meu podcast como era e você aceitou prontamente estar aqui, bater esse papo, essa conversa comigo. Eu tentei trafegar entre os assuntos da direita, assim. E, bom, ele vai vir candidato a deputado federal no ano que vem. Se eu estivesse em São Paulo, com certeza. Pô, obrigado, que honra. Com certeza. Eu adoro o seu trabalho, não é de hoje. Acho que desde o vídeo do show da Madonna, hoje ele me convenceu. Não. Argumentos muito bons. Argumentos muito bons, hoje ele me convenceu. Eu quero parabenizar pelo seu trabalho, porque é muito fácil se vender ao sistema, é muito fácil se render ao sistema, principalmente quando você é beneficiado por ele, né? A troco de que você vai votar contra um benefício que quem vai ficar sem benefício é você. Então, assim, é quase que a barata a favor do inseticida, é o que falam pra mim, né? Exato. É o que falam pra mim o tempo inteiro. Então, parabéns pelo seu trabalho, acho muito legal o que você faz na rede social. E, se quiser deixar uma mensagem... Pô, obrigado aí. Como eu falei, eu entrei, né, nisso porque eu gosto muito, né, de economia e política, eu estudo há muito tempo por que alguns países são ricos, por que outros países são pobres. Seria muito mais fácil para mim se eu simplesmente ficasse atrás dos meus privilégios, né, e votasse lá a favor dos meus privilégios. Minha vida seria muito mais tranquila, mas eu entrei nisso porque, de fato, eu acho que eu consigo contribuir e ter uma visão do que funciona e do que não funciona, né? Ainda que isso tenha um custo grande, mas eu não entrei lá só porque, graças a Deus, né, cresci em Itaquera, na zona de São Paulo. Minha mãe é professora, tá dando aula agora lá em Itaquera. Meu pai faleceu quando eu tinha 18 anos. E Você tem quantos anos hoje? tenho 39. 39. Meu pai faleceu quando eu tinha 18 anos, há 21 anos atrás. Era mecânico ele. E eu consegui mudar minha vida através da educação. Estudei numa boa universidade, com bolsa, porque eu não tinha dinheiro. Fiz um mestrado com uma vaquinha coletiva e estou terminando meu doutorado em economia com bolsa também. Então, a educação, de fato... Mudou sua vida. Você viu que mudou sua vida. De fato, mudou minha vida. Por isso que essa é uma das minhas bandeiras. Educação, principalmente básica, de qualidade, que é o que dá igualdade de oportunidade para as pessoas. Você frequentou colégio público ou particular? Eu frequentei os dois, público e particular. E, de fato, mudou a minha vida. Então, eu defendo isso porque a pessoa que nasceu no Itaim Bibi, que é uma região rica, tem a mesma oportunidade que a pessoa que nasceu no Itaim Paulista, que é uma região Você acredita em meritocracia? Pobre. Acredito, com certeza. Acho que as pessoas que produzem mais devem ser mais recompensada, porque se você matar a meritocracia, você mata uma sociedade. É a base do mundo, né? Exato. Mas eu sei que nem todo mundo tem a mesma igualdade de oportunidade. Ou seja, as pessoas partem do ponto de partidas diferentes. E aí que eu falei que entra, e aí o cara é meio de esquerda e tal. Não, aqui as políticas para dar igualdade de oportunidade. Para fazer com que tem dois caras subindo no Everest, você não pode ter um cheio de equipamento e outro de sunga e chinelo. Óbvio que esse cara vai sair prejudicado. E a vida é uma loteria, que você não escolhe aonde você nasce, as condições que você nasce. Então, todas as políticas públicas para cuidar dos mais necessitados que eu falei, é justamente para poder dar igualdade de oportunidade, para que o filho do rico tenha a mesma condição do que o filho do pobre, né? Para que o filho do pobre possa ter a mesma chance de prosperar do que alguém que nasceu rico. Então, eu quero meritocracia, eu quero que cada um faz o que bem entender com as suas oportunidades. Se você quiser acordar meio-dia e não fazer nada, tudo bem. A vida tem que te punir por causa disso. Em detrimento a um cara que acordou 7 horas e está trabalhando mais que todo mundo. Só que eu quero que todo mundo tenha a mesma igualdade de oportunidade. Não a mesma igualdade de resultado. Eu quero desigualdade de resultados, mas eu quero igualdade de oportunidade. Um liberal nato. Exato. É um liberal nato. Exato. Eu tento... praticar aquilo que eu defendo e justamente porque eu acredito naquilo. Então eu entrei na política justamente para colocar essa visão, porque eu acho que é o que vai fazer o Brasil com que as pessoas sejam cada vez mais prósperas e etc. Foi sua primeira tentativa, sua primeira eleição? Foi. E o que você acha que foi a sua virada de chave para ter sucesso na votação? Na associação? Na votação? Eu acho que é justamente isso. Eu sempre trabalhei muito, sempre levei as coisas muito a sério, sempre me dediquei muito em tudo que eu quis fazer. Por isso que eu acredito na meritocracia. E aí as pessoas falam assim, a Margaret Thatcher falava isso. Você sabe por que vocês... Eu falo muito em gerar riqueza. Não adianta só distribuir riqueza, a gente precisa gerar riqueza, né? E a esquerda não fala isso. A esquerda, em geral, só fala em distribuir riqueza, em tomar riqueza. E a Margaret Thatcher falava isso. Falava, você sabe por que vocês defendem tanto... Eu tava falando com um cara mega rico lá, herdeiro. Sabe por que você defende tomar tudo desses caras e distribuir para os outros? Porque você acredita que ele não é capaz de fazer isso sozinho. Ela falou, eu não.
eu saí daqui e eu consegui ter sucesso na vida. Então, eu sei do que as pessoas é capaz. No fundo, todo esse seu protecionismo, essa sua ideia de estado babá que você quer ajudar, é porque você não acredita na capacidade do outro. Todo ato de superproteção é uma crença na incapacidade do outro. Pressupõe incapacidade, né? Todo ato de Ela superproteção. falava isso. Então, é isso. Eu não. Eu saí de Itaquera, minha mãe é professora, o meu pai era mecânico de avião, eu fiz a FGV só porque eu ganhei bolsa, porque eu passei entre os 10 primeiros, porque era uma pré-condição para eu estudar lá. E senão eu não ia conseguir. Depois, quando eu fui fazer mestrado, eu não tinha dinheiro. Eu fiz uma vaquinha coletiva, tá na internet até hoje. Podem procurar no Benfeitoria. Pedi dinheiro para poder estudar na Europa. Eu voltei. Foi sua primeira viagem internacional? Eu tinha 29. A primeira foi com 26 anos, assim que eu saí da aeronáutica. Que eu tentei para os Estados Unidos, negaram meu visto. E daí eu fui para Nova Zelândia, porque lá não precisava de visto. Então, eu consegui mudar a minha vida através da educação. Então, eu sei que tem pessoas que ficaram pelo caminho. Algumas porque não tiveram oportunidade, e essa ok, mas algumas simplesmente porque não se dedicaram. É muito legal, assim, na sua história, você olhar pra trás de onde você veio e você trazer esse lugar, né? Exato. Gente, quem ficou até aqui conosco no Cortadas do Firmino Podcast. Então, eu agradeço aí. Eu agradeço a audiência de vocês, agradeço ao Léo, dizer que você tirou um dia da sua sexta-feira, do seu dia, pra vir conversar, vir bater papo aqui comigo em rede social. Sigam o nosso canal, se inscrevam, compartilhem. A gente deve colocar aí uns cortes nas redes sociais. Tem bastante assunto aqui. Tem bastante coisa. E você que ficou até aqui no YouTube, quero agradecer sua audiência. Até o próximo Cortadas do Firmino, o podcast. Valeu.